Salmo de número 124, Deus, o nosso protetor e libertador. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Deus, nós louvamos ao Senhor pela tua palavra revelada a nós. Pedimos que agora, neste momento, o Senhor possa, pela ação do teu Santo Espírito, falar aos nossos corações. Que a tua igreja, Pai, esteja com os corações abertos, com os ouvidos sensíveis para receber a tua palavra. Usa a minha vida, Pai, ainda que um instrumento imperfeito para a edificação do teu povo. Que o teu Santo Espírito fale, que a sua palavra fale e que nós possamos recebê-la, Pai, como a autoridade do Senhor mesmo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu não sei se você é muito ligado em esportes, mas se você gosta de futebol assim como eu, muito provavelmente você já viu algum jogador comemorando um gol, apontando para cima, ou então ajoelhando, fazendo uma oração, abrindo os braços, como que em um sinal de agradecimento a Deus. Muitos desses atletas, tanto no futebol quanto em outros esportes, quando eles dão entrevistas após as competições, geralmente usam um linguajar religioso, principalmente quando há vitória. E eles dizem algumas coisas muito interessantes. Deus nos honrou, Deus nos abençoou, Deus esteve ao nosso lado, Deus está conosco. E essas manifestações religiosas são muito interessantes, principalmente num contexto de Brasil, um país no qual grande parte das pessoas vive um cristianismo que nós chamamos de cristianismo cultural. É um cristianismo que é professado de palavras, mas que não traz implicações éticas e morais para a vida. As pessoas se declaram como cristãs, mesmo que isso não faça diferença nenhuma na forma como elas conduzam as suas vidas, as suas relações e os seus negócios. Isso mostra para nós algo interessante. Aquele sentimento geral, aquela ideia geral de que Deus está sempre do nosso lado. Não necessariamente do lado do outro, mas do nosso lado sempre, né? Agora, a grande questão é, será que isso é verdade em todos os casos? As pessoas dizem, Deus é por nós, o Senhor está conosco. Mas será que Deus realmente está ao lado de todas as pessoas? Será que Deus é por todos? Será que, como diz o ditado popular, todos nós somos filhos de Deus? Essas perguntas são importantes, mas existe uma que é mais importante ainda. Em qual sentido Deus é por nós? E quais são as implicações disso para a nossa vida? E nós vamos pensar um pouquinho nisso nessa noite. Salmo 124, texto que nós acabamos de ler, está aí dentro desses cânticos que nós conhecemos como cânticos de romagem. São salmos que eram utilizados de maneira litúrgica pelo povo de Israel, principalmente quando os israelitas tinham de subir a Jerusalém para a adoração no templo. Isso acontecia pelo menos 3 vezes por ano, na festa dos tabernáculos, na Páscoa e também no Pentecostes. Esses cânticos eram cantados, então, tanto na peregrinação rumo a Jerusalém, como também nos degraus que davam acesso ao templo. E esses salmos são conhecidos também como cânticos de degraus ou cânticos de ascensão por causa disso. Este salmo em específico, você vai olhar aí na sua Bíblia, ele é um salmo de autoria davídica, assim como o salmo de número 122. Agora, embora nós saibamos quem é o seu autor, nós não temos no texto nenhuma identificação, nenhuma indicação de qual é o contexto histórico que motivou a sua escrita. Algumas possibilidades, elas são levantadas pelos exegetas, pelos estudiosos do Antigo Testamento, no que diz respeito a eventos possíveis que levaram Davi a escrever esse texto. Agora,
como o próprio texto não nos fala nada a respeito disso, nós não conseguimos fechar dogmaticamente uma posição a respeito do contexto histórico. Então, o melhor que nós fazemos, dada essa falta de informação, é não basear a nossa interpretação do texto sobre especulações, sobre inferências. Nós permanecemos no limite do texto. E nesse sentido, João Calvino ele tem uma contribuição muito importante e eu gostaria de lê-la para você. Ele diz o seguinte, comentando esse salmo: como Davi não especifica nenhum exemplo particular, não penso que ele deve ser entendido como a celebrar um único livramento, e sim, incluindo de modo geral, todas as ocasiões nas quais Deus socorrera a sua igreja. Quando Calvino fala de sua igreja, ele está remetendo, logicamente, ao povo de Israel no Antigo Testamento. Então, veja, nós não temos a indicação do contexto. Então, não fechamos qual é o momento histórico em que Davi escreve. Mas nós olhamos para esse texto, entendendo que Davi traz à sua memória todas as ações graciosas de Deus, livrando Israel no decorrer da história. O que nós podemos concluir quando nós olhamos para este texto aqui? Qual é a sua mensagem? Nós podemos sintetizar a mensagem do Salmo 124 em uma frase, em um único parágrafo. Davi nos ensina aqui claramente que enquanto peregrinos rumo não a Jerusalém para a adoração, mas agora nós, peregrinos rumo à Nova Jerusalém, à eternidade, enquanto peregrinos, nós enfrentamos aqui perigos reais, situações que podem ser assustadoras, situações extremamente difíceis, caóticas às vezes, mas que não são, sob nenhuma perspectiva, maiores do que a graça e do que o poder salvador de Deus. Se você gravar isso no seu coração hoje, se você sair daqui aprendendo isso, se você conseguir aplicar esta realidade à sua vida e encontrar paz nisso, o objetivo foi cumprido. É isso que o texto sagrado nos ensina. Enfrentamos problemas, enfrentamos dificuldades, passamos por lutas, mas nada daquilo que enfrentamos é maior e mais poderoso que o nosso Deus, e é nele que está o nosso socorro. Com isso em mente, então, nós pensaremos nessa noite sobre um tema muito simples, muito fácil de você guardar. Deus é por nós. E eu convido você para que nós possamos olhar juntos para esse salmo. Nós vamos caminhar por ele versículo a versículo e descobriremos aqui algumas verdades fundamentais para a nossa vida durante essa nossa peregrinação rumo à eternidade. Eu peço que você olhe comigo novamente para os versos 1 e 2, e neles nós aprenderemos de início que Deus é por nós quando os perigos se levantam. Olhe novamente para o texto. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós. Quando nós avaliamos a estrutura do Salmo aqui, nós percebemos algo interessante. Davi vai começar a falar dos problemas que Israel enfrentou só no final do versículo 2. No entanto, já no verso 1, ele mostra qual foi o elemento fundamental para a salvação que Israel experimentou. Deus esteve ao nosso lado. É como se Davi olhasse para trás e dissesse: ah, se Deus não estivesse conosco, nós estaríamos perdidos. Se o Senhor não estivesse a nos sustentar, nós não estaríamos aqui hoje para contar a história. Já ouviu essa expressão, não estar aqui para contar a história? Geralmente nós utilizamos quando passamos por um momento de grande dificuldade, no qual nós recebemos um livramento. É isso que Davi está falando. Recebemos o livramento de Deus. Os problemas não estão expostos ainda. Mas a cláusula fundamental, aquele que é o elemento fundamental, principal, para que o povo de Deus saia vitorioso de qualquer circunstância, já é anunciado desde o princípio. Deus está conosco. E isso nos faz entender, meus irmãos, que é a presença do Senhor como o protetor, como o libertador, que faz a diferença entre o triunfo e a tragédia, entre a salvação e a ruína. E esta expressão, Deus esteve ao nosso lado, tem o sentido de ser por nós, de estar presente conosco. Por isso o tema da mensagem, Deus é por nós. Quando Davi diz que o Senhor esteve ao seu lado, ou esteve ao seu lado mesmo, ele está dizendo, olha, Deus foi por nós em todos os momentos.
Ele esteve próximo de nós, ele esteve conosco. Essa expressão, ser por nós, estar ao nosso lado, indica um estado permanente. O estado permanente de Deus junto com o seu povo. Deus não sai do nosso lado, ele não nos desampara, ele está sempre próximo. Nós vimos hoje pela manhã no Salmo de número 125, que como Jerusalém está envolvida pelos montes de todos os lados, nós também estamos envolvidos pelo Senhor. Ele nos cerca por detrás, por diante, sobre nós põe a sua mão, de maneira que nós não estamos desamparados e sozinhos em nenhum momento. No passado, Deus esteve com Israel, e agora no presente ele está conosco. Sabe por quê? Porque este é um dos compromissos que ele assumiu na sua aliança. Nós sabemos que a aliança é a forma pela qual Deus se relaciona conosco. A aliança, em termos técnicos, é um compromisso de sangue que é soberanamente administrado. É um compromisso firmado entre Deus e a igreja. Um compromisso no qual Deus estabelece todos os termos. E ele assume algumas responsabilidades. Ele assume a responsabilidade de ser o nosso único Deus. E dentro disso está o compromisso de ser o nosso abençoador, de ser o nosso sustentador, de ser o nosso protetor, de ser o nosso socorro. Deus se compromete conosco de livre e espontânea vontade. E ele se torna o nosso provedor. Ele se torna aquele que nos sustenta. Ele se torna aquele que preserva e guarda as nossas vidas. Davi, reconhecendo isso e olhando para o passado, consegue perceber a ação de Deus, livrando a Israel em muitos momentos. E ele, então, constata que todos os perigos, todas as ameaças, todos os problemas que Israel enfrentou, embora tenham feito o povo sofrer, como de fato sofreu, não foram suficientes para destruir a nação, nem para frustrar os propósitos de Deus. Sabe por quê? O Senhor esteve ao seu lado. O Senhor esteve conosco. Porque o Senhor esteve com Israel, conclui Davi, o povo então teve graça para suportar as adversidades e foi também preservado da destruição. Hoje nós vivemos muito tempo depois de Davi. Vivemos muito tempo depois de que esse salmo foi escrito. Mas quando nós olhamos para ele, nós percebemos que nós temos algumas coisas em comum com os leitores originais desse salmo. Nós temos algumas coisas em comum com Davi, que escreveu esse salmo. Primeiro, nós também fazemos parte da aliança. Por meio de Cristo Jesus, nós fomos enxertados nessa aliança, fomos adotados como filhos de Deus e somos signatários desse pacto. Portanto, nós contamos com a presença do Senhor ao nosso lado. Uma segunda perspectiva pela qual nós nos aproximamos aqui, tanto do autor quanto dos leitores originais desse texto, é o fato de que nós também estamos expostos aos perigos, às dores e às dificuldades da vida neste lado da eternidade. De forma que nós fazemos coro com Davi quando nós olhamos para o passado e dizemos, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ah, não fosse o Senhor a nos sustentar. Perceba, como cristãos, nós temos algumas responsabilidades. Nós precisamos buscar a paz com todos os homens, no que depender de nós, diz o texto. No entanto, eventualmente, nós temos que lidar com pessoas que se fazem nossas inimigas. Pessoas que tentam nos prejudicar, que tiram a nossa paz, que eventualmente até atentam contra a nossa vida. E nessas circunstâncias, nós lidamos com inimigos declarados. E lidar com inimigos declarados é mais fácil. Nós sabemos de onde vem. Nós podemos antecipar movimentos. Nós podemos nos proteger. Mas, eventualmente, nós lidamos também com inimigos que são ocultos. Pessoas que se opõem a nós de uma maneira que nós não esperávamos. E nessas circunstâncias, eventualmente, nós tememos. Nós nos entristecemos. Mas quando nós olhamos para o Salmo que nos faz saber que Deus é por nós, Ele está conosco em todo o tempo, então nós podemos descansar. Descansar na certeza de que Deus é aquele que nos protege. Deus é aquele que nos preserva. Deus é aquele que cuida de nós em todo o tempo. Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso socorro. E por causa disso, então, nós não precisamos nos desesperar. Nós não precisamos nos desesperar contra aqueles ou por aqueles que se opõem a nós. Nós não precisamos temer mais do que o necessário o levante, a oposição das pessoas que se levantam e vociferam contra nós.
Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos, porque Deus está conosco e Ele age por nós. E no tempo devido, Ele mesmo fará a justiça. Ele mesmo retribuirá os homens conforme as suas próprias ações. A Ele pertence a vingança, diz a Escritura. Mas para além dos homens maus, nós também lidamos com outros perigos nessa vida. Perigos que são mais impessoais, digamos assim. Nós estamos expostos a acidentes, estamos expostos a doenças, estamos expostos às crises do nosso tempo, a dificuldades financeiras. E ao contrário do que muitas pessoas pensam e talvez até preguem, o fato de que nós somos povo de Deus não nos blinda dessas coisas. Davi não se viu blindado das vicissitudes da vida. O povo de Israel também não. Como crentes, nós somos diferentes do mundo, sim, mas não porque estamos protegidos como que em uma redoma santa que impede que passemos por problemas, não. Sabe qual é a diferença que há entre nós e aqueles que estão perdidos no mundo sem esperança? Nós podemos olhar para os problemas e dizer, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Passamos por problemas, enfrentamos lutas, mas não sozinhos. Temos o Senhor conosco e Ele é o nosso socorro. Ele nos sustenta, Ele nos protege, Ele nos preserva. Sabe, às vezes nós oramos em meio às dificuldades e pedimos que Deus nos tire do meio do problema. Às vezes nós oramos antes que o problema chegue e pedimos, Senhor, não deixe que o problema chegue. Mas o fato é que Deus nem sempre age dessa forma. Podemos nos lembrar do Senhor Jesus, no jardim de Getsêmani. Pai, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a sua. Deus não impediu que Cristo fosse até a cruz. Mas sabe o que Ele fez? Ele deu graça para que Jesus caminhasse, para que Jesus seguisse o plano que foi estabelecido por Ele mesmo. Nem sempre nós seremos retirados das situações difíceis. Nem sempre Deus atenderá às nossas orações, evitando que passemos pelo problema, que enfrentemos inimigos. Mas em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, Deus nos sustentará e nos dará a graça e preservará a nossa vida até quando for servido a Ele. Ele está conosco, Ele nos abençoa. Então, ainda que enfrentemos, meus irmãos, perdas, sofrimento, ainda que enfrentemos a morte, nós não seremos separados do Senhor. Deus é por nós, Ele está conosco sempre. Nada poderá frustrar os propósitos do Senhor de nos conduzir à vida eterna por meio de Cristo. Peregrinos, sim. Caminhando, sim. Em meio a lutas e a perseguições, sim. Mas tal como os peregrinos de Israel que caminharam e chegaram em Jerusalém para adorar ao Senhor, nós também caminharemos e chegaremos na Nova Jerusalém e estaremos frente a frente com o nosso Senhor, o Deus que é por nós e que nos sustenta durante todos os dias da nossa vida. Mas nós podemos caminhar mais ainda no Salmo. Após essa constatação de que a presença de Deus é a condição fundamental para que Israel possa então prevalecer, o salmista mostra quão difíceis podem ser as circunstâncias que o povo de Deus enfrenta na terra. E a percepção sobre as dificuldades nos dá um vislumbre muito claro, não sobre o tamanho dos problemas, mas sobre a soberania, o poder, a graça e a misericórdia desse Deus. E eu convido você para que olhe comigo para o final do verso 2 até o verso de número 5, e aí nós podemos entender que Deus é por nós e Ele nos protege em meio ao caos. Vamos ver o texto, final do verso 2. Quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. A situação aqui é muito clara, meus irmãos. Os inimigos se levantaram contra Israel. Eles são nomeados aqui de homens, são os opositores do povo de Deus. Mais uma vez, como nós não temos indicação do contexto histórico, não sabemos quem eles eram. Mas, embora para nós eles sejam inominados,
Agora, para o povo de Deus no passado, eles eram, pelo menos, muito perigosos, muito fortes, mais fortes do que Israel. É o que o texto nos permite concluir. E se lembrando, então, de todas as vezes, muito provavelmente é o que Davi faz, se lembrando de todas as vezes em que Israel passou por circunstâncias adversas, enfrentando inimigos, enfrentando a oposição de nações estrangeiras, aqui, entre os versos 3 e 5, Davi vai usar duas ilustrações que funcionam muito bem para nos dar a entender a urgência, a calamidade e a dimensão avassaladora dos perigos que o povo enfrentou e dos quais Deus o livrou. No verso 3, a primeira ilustração é a de uma fera que está pronta para o ataque. Os homens, os nossos inimigos, teriam nos engolido vivos, é o que diz Davi. Nessa construção aqui, no verso 3, nós vemos que os inimigos de Israel eram poderosos. Eles estavam irados. Alguns estudiosos dizem que essa expressão, nos teria engolido vivos, dá a entender que os inimigos de Israel eram tão fortes, eram tão poderosos, que eles poderiam fazer a nação desaparecer sem muito esforço. Eles teriam nos engolido, tal como uma fera que ataca. E então não há mais esperança para a presa. Eles estavam tão irados, eles poderiam se lançar de forma tão violenta, tal como um leão que agarra o pescoço de sua presa e não solta mais. Sem que haja qualquer chance de defesa, sem que haja qualquer esperança, sem que haja possibilidade de escape. Essa era a situação do povo de Deus. Já no verso 4, no verso 5, nós temos uma outra ilustração, e é a ilustração das torrentes repentinas. E para nós, talvez, essa ilustração não faça tão sentido, porque qual foi a última vez que você falou a palavra torrente? Você sabe o que é uma torrente? Não é uma coisa que é muito comum para a gente, né? Veja bem, Israel é uma região que climaticamente é muito interessante. Existem algumas áreas que são desérticas, semiáridas, lá em Israel. Nessas áreas, havia canais que permaneciam secos a maior parte do ano. No entanto, quando as estações chuvosas chegavam, ou quando ocorriam tempestades súbitas nas regiões mais elevadas, esses cursos de água que estavam secos se enchiam repentinamente. Talvez a melhor ilustração para nós disso aqui, para que a gente consiga entender, é a tromba d'água numa cachoeira. Você já viu? Às vezes ali na região da cachoeira tem pouca água correndo, mas aí chove lá na cabeceira. O que acontece? Se enche repentinamente, sem possibilidade de fuga. A água das torrentes aqui, dependendo do que estivesse no caminho dela, nas regiões de vale, aquilo provocava um cenário de destruição. A água tinha o poder de levar tudo que estava no seu caminho, de maneira muito rápida, de maneira muito violenta. Então, as torrentes, humanamente falando, elas são poderosas, elas são incontroláveis. E aí o que acontece? O salmista diz, Davi, as águas da torrente teriam passado sobre nós. Nós estaríamos afogados. Não havia chance de escape. Os inimigos de Israel eram tão violentos, tão poderosos, que Davi olha para trás e fala, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos vivos para contar a história. E quando nós pensamos neste texto, e trazemos aquilo que o salmista diz sobre os perigos enfrentados por Israel no passado para os nossos dias, nós percebemos que ainda há uma conexão conosco. Lógico, as situações são diferentes, mas guardadas as devidas proporções, a igreja do Senhor hoje também enfrenta perigos. Nós também temos inimigos. Eles assumem formas diferentes dos inimigos de Israel, mas ainda assim eles podem causar grandes prejuízos para nós. Vamos pensar, por exemplo, naqueles que têm filhos em idade escolar e em idade universitária. Você já pensou naquilo a que os nossos filhos estão expostos nesses ambientes?
E veja, eu não estou dizendo que a gente não tem que mandar nossos filhos para a escola, nem que não temos que mandar nossos filhos para a universidade, não, nada disso. Precisamos mandá-los para a escola e para a universidade. Mas antes disso, nós precisamos fazer o nosso dever de casa, trabalhando como instrumentos do Senhor para a edificação da fé dos nossos filhos. Sabe por quê? Porque lá na escola, lá na universidade, eles vão encontrar oposição. Eles vão encontrar professores, amigos, que vão tentar influenciá-los com argumentos que vão questionar a sua fé, que vão questionar os princípios que você tem ensinado desde a infância. Sabe por quê? Porque assim como nós, os nossos filhos vivem em um mundo que jaz no maligno. E que por isso mesmo é marcado por uma ordem de valores que ignora a Deus. E que com muita frequência se opõe àquilo que o Senhor revela como a sua vontade. E não é apenas oposição, é perseguição. Em um aspecto mais amplo, pensando em nível mundial, a igreja como um todo, meus irmãos, tem enfrentado a oposição. Oposição de alguns regimes políticos, oposição de algumas escolas filosóficas, oposição de correntes ideológicas, uma oposição que ataca a fé, que ridiculariza princípios cristãos, que tentam desconstruir e deslegitimar aquilo que nós temos aprendido desde a infância, as sagradas letras que nos tornam sábios para a salvação em Cristo Jesus. Em contextos mais extremos, essa perseguição ela não é apenas ideológica, não é apenas restrita ao campo das ideias. Em alguns lugares, ela se torna perseguição. Em alguns lugares ainda mais extremos, se torna violência física, ameaça de morte contra pessoas que declaram a sua fé em Cristo. Nós passamos muito tempo na internet, eu sei que assim como eu, você gasta algumas horas da sua semana com isso. Para que você tenha ideia sobre o que eu estou falando, depois quando você tiver um tempinho, a hora que você entrar no Google, digita lá, Lista Mundial da Perseguição, 2026. Um documento publicado recentemente. Diz respeito ao período de um ano, entre o final de 2024 e o final de 2025. Um dos dados dessa lista. Nesse período de um ano, 4.849 cristãos, pelo que se tem notícia. Isso são dados oficiais. 4.849 cristãos mortos. Sabe por quê? Porque se declararam cristãos. Talvez você fale assim, mas num mundo de 8 bilhões de pessoas, 4.000 é muito pouco, né? Não. Isso dá mais de 400 pessoas mortas por mês no mundo por declararem a sua fé em Cristo. É muita gente. Mais de 10 pessoas por dia. E diante dessas constatações, nós podemos entender que como igreja do Senhor, guardadas as devidas proporções, nós estamos em uma situação parecida. Estamos em dificuldade. Ainda que no nosso país ser crente seja muito fácil, a igreja do Senhor, em um contexto mais amplo, tem enfrentado lutas. E sabe o que traz consolo ao coração? Sabe o que traz segurança ao coração? É saber que mesmo em meio aos perigos, mesmo quando as situações se tornam muito caóticas, Deus permanece no controle. Os inimigos se levantam e eles têm o poder para nos engolir vivos, usando talvez a máquina do Estado, o poder de polícia. Os inimigos têm o poder para fazer isso em muitos lugares do mundo, mas eles não são maiores e nem mais poderosos do que o nosso Deus. A igreja tem experimentado isso, como Israel experimentou no passado. Deus é o nosso fiel protetor. E não se engane, estas coisas mais dia, menos dia, chegarão a nós. Nos últimos dias, imediatamente antes da vinda do Senhor Jesus, ser crente vai ser algo muito mais complicado do que é hoje, pelo menos para nós. A perseguição vai aumentar,
correremos mais perigos, muito provavelmente seremos perseguidos, ameaçados de morte, mas Deus continuará como nosso fiel protetor. Isso não quer dizer que nós não enfrentaremos problemas. Isso não quer dizer que não passaremos por dificuldades. Isso não quer dizer que não sofreremos. Isso não quer dizer que daqui 20 anos, com a graça de Deus, a Igreja Presbiteriana de Garapava organizada, amém? Isso não quer dizer que daqui 20 anos, quando a igreja estiver organizada, os irmãos não vão ter que chegar aqui e talvez fazer o velório do pastor ou de um outro irmão, porque perdeu a vida por qualquer motivo, seja por inimigo, seja por perseguição, seja por causas naturais. Não, vamos passar por essas coisas, problemas da vida. Deus não nos blinda disso. Fazer parte do povo de Deus não garante isenção de problemas. Sabe o que nos garante? O Senhor ao nosso lado, nos sustentando, nos protegendo. Quando os inimigos se levantam, quando as águas da torrente chegam, o Senhor é a nossa torre forte, Ele é o nosso vigia, Ele é o nosso protetor. A certeza de que o Senhor nos protege, de que o Senhor nos guarda, nos dá uma garantia, que nenhum mal, nenhum perigo, nenhum adversário age fora dos limites da providência de Deus. Os inimigos vão até onde o Senhor permitir. As águas da torrente chegam até onde o Senhor diz, chega e não mais, e elas não vão mais. Essa é a garantia que nós temos. Que o Senhor está conosco, Ele nos protege, e nada vai frustrar o seu propósito, e nada vai nos arrancar das mãos de Deus, e nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe, meus irmãos, nós podemos enfrentar a dor. Nós podemos enfrentar o sofrimento. Nós podemos perder a nossa vida. Sabe o que traz paz ao nosso coração? É a certeza de que na vida e na morte nós pertencemos ao Senhor, o Deus que é por nós. Diante disso, nós podemos dizer, como disse nosso irmão Martinho Lutero, se temos de perder família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Cristo nós reinaremos. Se vivemos, meus irmãos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos e estaremos com Ele. Os perigos, as aflições, os inimigos que se levantam, eles podem nos ferir. Eles podem matar o nosso corpo, mas não podem nos arrancar das mãos de Deus. E no Senhor nós estamos bem guardados. Deus é quem nos protege em meio ao caos. Jesus, meus irmãos, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E como os séculos não se consumaram, Ele ainda está conosco. Por isso, diante de circunstâncias difíceis, da oposição do mundo, nós não precisamos entrar em desespero. Deus é por nós e Ele nos protege, mesmo em meio ao caos. E, finalmente, nós chegamos à última parte do Salmo, e essa parte é iniciada aí no verso 6. E agora, depois de todas as constatações, o texto irrompe em uma expressão de louvor pelo bem que o Senhor fez preservando a vida do seu povo. E agora, olhando para essa última sessão, para esses últimos 3 versos, nós podemos aprender que Deus é por nós e Ele nos salva da destruição. Olhe para o texto comigo novamente. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Você deve ter percebido nesse salmo que Davi usa muitas ilustrações. Ele usou 2 no início, e ele usa mais 2. E essas 2 ilustrações agora, elas não evidenciam o tamanho do poder do inimigo. Agora elas evidenciam a salvação que Deus operou. A primeira ilustração aqui é muito interessante. Ela alude a um animal indefeso que está nas presas do seu predador. Davi usa essa analogia aqui de maneira muito pertinente. E a experiência de Davi como pastor nos ajuda a entender e a visualizar a força dessa imagem aqui.
Você se lembra que por 2 ocasiões, pelo menos, Davi teve que lutar com feras para proteger as ovelhas de Jessé. Ele lutou com um leão e com um urso. Agora eu quero que você imagine a cena. Imagine uma ovelha arrebatada por um leão, ou talvez por um urso. Uma vez que o leão crava os seus dentes na ovelha, qual é a possibilidade de ela se defender? Qual é a possibilidade de ela escapar? Nenhuma. A não ser que o pastor venha ao seu encontro. Davi usa esta imagem. O povo de Deus poderia ser como uma ovelha que foi abocanhada por um leão. Mas o salmista diz: Deus não nos deu por presas aos dentes deles. Eles eram como animais ferozes. Você já chegou numa casa que tem um cachorro muito bravo? E ele dá aquele sorriso mais lindo para você quando você entra? Os inimigos estavam daquele jeito, mostrando os dentes, prontos para atacar. Mas Deus disse: não. E não existe, meus irmãos, inimigo forte o suficiente que possa atacar quando Deus diz não. Davi olha para o passado e diz: Deus não nos entregou. Estávamos como uma ovelha indefesa, acurralada, acuada. Mas Deus não nos deu por presa aos inimigos. E perceba, existe um duplo reconhecimento aqui. Primeiro, Davi entende que Deus é soberano. Porque ele fala que Deus não entregou o povo de Israel. Não foi nenhuma outra coisa, mas o Senhor que interviu na situação. Segundo, Davi atesta também a graça do Senhor. Deus tem tudo sob seu domínio, meus irmãos. E nós sabemos que Israel no passado não era um povo tão fácil. Você se lembra do deserto? Você se lembra o que Deus falou sobre Israel? Povo de dura cerviz, gente cabeça dura. É gente que está vendo que vai dar errado e continua fazendo. Vou usar uma expressão que a minha mãe usava, talvez você já tenha ouvido. É gente que caçava com as próprias mãos. Esse era Israel. Era o povo da aliança, o povo amado por Deus, mas um povo difícil. Sabe por quê? Gente como eu e você, obstinado, coração duro, gosta de testar os limites, de viver perigosamente. Mas Deus salvou o seu povo. Não permitiu que eles fossem destruídos. Ele não permitiu que os inimigos viessem como animais ferozes sobre o seu povo e os abocanhassem e os engolissem vivos. E diante dessa graça do Senhor, salvando o povo da destruição, só tem uma resposta possível: reconhecimento, gratidão e louvor. E é o que Davi faz aqui. Davi está bem dizendo o nome do Senhor. Bendito seja Deus, que não nos deu por presa aos dentes deles. Para nós não tinha saída, a gente não tinha força, nós não tínhamos como resistir, mas Deus é por nós, e Ele veio ao nosso encontro, e Ele foi o nosso Salvador, bendito seja o nome dEle. Mas Davi vai usar uma segunda imagem, igualmente interessante, e agora a imagem alude a uma ave que escapa da armadilha. Você já fez arapuca para pegar passarinho? Já? Ou só o pastor que é velho? Já fez arapuca para pegar passarinho? Já, né? O que é a arapuca? É uma armadilha que você monta ali e tem uma isca. A hora que o passarinho pega a isca, a armadilha destrava e acabou o passarinho. Não tem mais para onde fugir. O laço do passarinheiro tem essa ideia. E veja que existe agora uma diferença. Existe uma diferença. A fera, ela ataca como? Ela ataca com força, às vistas. O passarinheiro não. O passarinheiro, ele é astuto. Ele tem planejamento, estratégia. Ele tem paciência. Ele arma o laço e ele espera. E nem sempre a armadilha é percebida. Agora, seja qual for o caso,
sejam os inimigos ferozes ou astutos, o que o salmista diz é: Deus esteve ao nosso lado e nós fomos salvos. Aqui, o que Davi está dizendo quando ele fala de laço do passarinheiro, é que Israel estava emaranhado em laços, em redes por todos os lados. Mas miraculosamente, tudo isso foi quebrado. E eles se viram livres. Veja que a ação não é de Israel. Israel é completamente passivo. Olhe para o fim do verso 7. Nós nos vimos livres. Se ver livre é se perceber livre, não trabalhar para a libertação. Por que eles se viram livres? Porque Deus salvou o povo da destruição. Foi Deus quem subjugou os inimigos. Foi Deus quem agiu pelo seu povo. E sabe, meus irmãos, nós compartilhamos essa mesma certeza de Davi quanto ao fato de que Deus é por nós e que Ele nos salva da destruição. Na prática, nós comprovamos aqui a veracidade da Escritura quando ela afirma que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas elas. Não no sentido de que Ele nos impede de passar pelas aflições, não no sentido de que Ele nos impede de chegar próximo de onde está o laço do passarinheiro. Não que Ele sempre impeça os inimigos de armarem o seu bote e abrirem a boca e mostrar os dentes para nós. Mas no sentido de que Ele nos protege e Ele nos guarda, Ele é a nossa sombra, a nossa direita, Ele é o nosso escudo, Ele é a torre forte. Nesse sentido. Quantas vezes nós somos expostos a riscos que nós não somos capazes de prever? A circunstâncias difíceis que nós não somos capazes de adiantar? E quantas vezes o Senhor nos sustenta e nos livra de todas essas coisas? A história da igreja, a nossa própria história pessoal, dão testemunho desse cuidado providencial de Deus. Ainda que nós nem sempre consigamos ver os perigos, ainda que nós nem saibamos que a boa mão do Senhor está ali a nos guiar e a nos proteger, esta é a realidade. Deus é por nós e Ele tem salvo a nossa vida constantemente da destruição, por meio da sua providência, preservando a nossa vida, cuidando da nossa vida. O Senhor age em favor de nós. Às vezes Ele nos protege de enfrentar os perigos. Todos os dias nós dirigimos, né? Pelo menos a maioria de nós. Alguns pegam a pista todo dia para ir trabalhar, para fazer alguma coisa. Quantas vezes nós fomos protegidos no nosso trajeto, sem que tenhamos percebido? Quantas vezes o Senhor nos guardou? Às vezes Ele impede que nós cheguemos a situações perigosas. Às vezes nós nos vemos no meio da situação perigosa e, miraculosamente, o laço do passarinheiro se quebra e nós nos vemos livres. Às vezes a gente passa no meio do olho do furacão. Deus não retira o furacão, mas Ele nos dá a graça para sustentar. Ele nos guia, Ele nos protege. Deus, de fato, tem agido por nós. Assim como Israel experimentou a salvação de Deus no passado, nós experimentamos hoje. E os perigos físicos e temporais, aqueles perigos que nós chamamos de perigos de carne e osso, que nós enfrentamos e dos quais o Senhor nos livra, são muitos, são diversos. No entanto, existe um perigo ainda maior. Existe um inimigo que é mais forte e mais violento. Formidável, mais do que qualquer perigo humano. E desse também Deus nos salvou. Sabe, embora o Salmo aqui descreva um livramento histórico de Israel diante de inimigos humanos, as imagens que Davi usa aqui, elas ecoam no Novo Testamento e elas encontram uma correspondência importante com aquilo que a Escritura nos ensina sobre o diabo, que é o maior adversário com o qual nós temos que lutar. Se você abrir sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, você vai ver que Pedro diz que o diabo é como um leão que ronda procurando procurando uma presa para nos devorar. Ele é como um inimigo que quer nos engolir vivos. Se
você abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 6, você vai ver que o diabo ele arma ciladas contra o povo de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo de número 22, você vai encontrar o Senhor dizendo que o diabo ele tenta destruir a nossa fé. Ele tenta nos peneirar. No entanto, mesmo em face disso, nós mantemos a mesma confissão e a mesma confiança de Davi. Deus é por nós, Ele está ao nosso lado. E Deus não nos entregou, meus irmãos, por presas a Satanás. Pelo contrário, Deus enviou Jesus a nós. E lá na cruz, Cristo impôs a derrota ao inimigo das nossas almas. E na sua vinda, na sua segunda vinda, essa vitória será consumada de maneira definitiva. Então, diante disso, nós fazemos coro com Davi e proclamamos: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Nenhum outro, nenhuma força, nenhum poder, mas Deus. O que Davi está dizendo é: não há salvação fora do Senhor. E de fato, não há salvação fora do Senhor. E é por isso que nós rendemos graças a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Então, diante dos inimigos terrenos, meus irmãos, diante dos inimigos espirituais, nós não precisamos viver dominados pelo medo, não precisamos nos desesperar. Devemos permanecer vigilantes? Sim. Mas devemos também resistir firmes, firmes na fé, e descansar na vitória que já foi adquirida por Jesus Cristo, em quem as nossas almas estão eternamente guardadas. Não vivamos, portanto, meus irmãos, com o coração confiante e agradecido porque Deus é por nós. Ele é a nossa salvação. Eu quero caminhar para a minha conclusão, reafirmando a proposição central dessa mensagem: Deus é por nós, meus irmãos. Muito distante de qualquer perspectiva triunfalista, eu repito, isso não significa que Deus nos apoiará em tudo que nós queremos fazer. Isso também não significa que Deus vai nos dar qualquer coisa que nós desejemos. O fato de que Deus é por nós, está conosco, também não significa que Ele vai nos impedir, que Ele vai nos blindar para que nós não passemos pelos problemas comuns dessa vida. Mas ainda assim, Deus é por nós. E uma vez que nós sabemos o que isso não significa, nós podemos entender agora o que isso quer dizer. O fato de que Deus é por nós implica em que Ele será sempre fiel à sua aliança, ao seu propósito. E sabe qual é o propósito de Deus para nós? O apóstolo Paulo, em sua epístola aos Romanos, diz que Deus nos predestinou para que nós sejamos a semelhança de seu Filho. O propósito de Deus para nós é que nós sejamos santificados e nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo até a eternidade. E enquanto peregrinamos nessa vida, Deus nos sustentará, nos protegerá, nos dará o suporte necessário para que isso possa acontecer a cada dia. Ele nos guardará na fé, Ele concederá a graça que é necessária para que nós continuemos caminhando como peregrinos rumo à Nova Jerusalém, onde nós seremos recebidos, onde nós viveremos eternamente diante dele. Deus é por nós, meus irmãos. Os perigos podem se levantar. As águas do mar da vida podem tentar nos afogar. Os inimigos, eles podem ser maiores. As circunstâncias difíceis podem ser indizíveis para nós. Mas nós não estamos sozinhos. E nós não peregrinamos sozinhos. Nós não vivemos de acordo com o que nós vemos. Não estamos à nossa mercê. Não lutamos com a nossa própria força. Sabe por quê? O Senhor está ao nosso lado. Ele é por nós. Que o Senhor nos abençoe. Que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações. E que Ele nos dê a graça para que nós possamos prosseguir, peregrinando rumo ao lar celestial, guardados e amparados por Ele. Vamos orar. Eterno Deus, rendemos graças ao Senhor, porque o Senhor tem guardado e abençoado as nossas vidas.
Pedimos em nome de Jesus que o Senhor aplique esta palavra aos nossos corações e que nós possamos encontrar o descanso, o consolo para os nossos corações em meio a essa vida que é cercada de tantos problemas, de tantos cuidados, na certeza de que o Senhor está por nós, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor não nos desampara. Toma-nos pela mão, sustenta-nos em Ti mesmo até o dia de Cristo. É o que nós pedimos em nome e no merecimento de Jesus.